Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Eu os saúdo, dou as boas-vindas a todos que estão aqui presentes no Brasil e no exterior. Nós iremos dar continuidade ao grupo de semente número 8, os psicólogos, mas antes nós iremos, de acordo com o nosso protocolo, recitar o mantra do Grupo de Servidores Mundiais. E eu gostaria que vocês repetissem comigo. Que o poder da vida una flua através do grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar aos grandes seres. Que eu cumpra a minha parte no trabalho uno, através do esquecimento, da inofensividade e da correta palavra. Agora nós vamos fazer o nosso alinhamento rápido, prático, e esse alinhamento vocês já receberam no início do curso, eu acho que todos já sabem mais ou menos, mas toda meditação a gente tem que parar e fazer esse alinhamento clássico, é um exercício físico para preparar a mente para receber as instruções. Em primeiro lugar, sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta, os pés no chão, com as pernas descruzadas. Depois as mãos devem repousar sobre os joelhos, com um mudra, um gesto da sua preferência, ou com as mãos abertas voltadas para cima. Verifique como estão suas coxas. A sua coluna pode estar ereta, mas seus músculos podem estar tensos e contraídos. Mexa com esses músculos e verifique se sua coluna está flexível e alinhada. Desde que sua energia, então, flua naturalmente, e assim você não sentirá preguiça ou sonolência durante nossa transmissão. Agora, vagarosamente, feche os olhos. Pode permitir que fiquem ligeiramente abertos, se isso já faz parte da sua meditação. O maxilar deve estar relaxado, juntamente com os dentes e os lábios juntos, sem pressioná-los. A língua deverá repousar no palato, no céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar sua concentração. O pescoço poderá estar um pouco para frente, mas evite colocá-lo numa posição para trás, para não forçar essa musculação e sentir desconforto ou tensão muscular. Agora vamos fazer 3 respirações profundas com pranayama. Pranayama é sempre uma respiração seguida de uma numeração ou seguida de uma instrução. Então, quando você interfere na respiração, ela deixa de ser uma respiração natural, passa a ser um pranayama. Ou seja, você, através da contagem ou de alguma técnica, você fica consciente do prana, que é a energia vital, que a gente respira também, além do oxigênio, etc. Então, vamos inspirar no contagem de 4, profundamente. 1, 2, 3, 4. Parar com os pulmões cheios. 1, 2, 3, 4. Expirar na contagem de 4. 1, 2, 3, 4. E com os pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. A segunda vez, inspirando sozinhos. Parem. Expirem. Parem, com os pulmões totalmente vazios. Finalmente, a terceira vez, inspirem. Encham bem os pulmões, até chegar em 4. Parem com os pulmões cheios. Expirem. Totalmente, até ficar com os pulmões vazios. E agora, relaxe sua respiração e volte a respirar naturalmente, sem interferir. Então, o que aconteceu? Você vai observar que sua mente ficou focalizada na contagem,
ficou concentrada, e enquanto isso você trocou uma boa parte do ar residual que se acumula tanto na parte superior dos pulmões, como também na parte inferior dos pulmões. Bom, então agora nós vamos dar início à nossa transmissão de hoje. Quando nós tivemos o grupo 3 dos curadores magnéticos, alguns meses atrás, na realidade o professor Hopper mandou para mim e deixou para minha decisão uma enorme quantidade de informações, onde ele trazia paralelos, chamando a atenção que o grupo 3 está muito relacionado com o grupo 8, esse que nós vamos trabalhar hoje, que é o grupo dos psicólogos. Ou seja, curadores magnéticos estão começando cada vez mais a trabalhar com os psicólogos e vice-versa. Então, como já tem algum tempo que nós trabalhamos com os curadores magnéticos, e eu sei que uma grande parte de vocês já são curadores magnéticos, nós sabemos que a cura magnética ela pode ser feita a nível individual e a nível grupal, mas eu vou rever os principais tópicos que foram abrangidos naquela oportunidade. O primeiro tópico que eu quero chamar a atenção, que é importantíssimo, é esse daqui, que é a Constituição Humana. Essa Constituição Humana, nós podemos levar vidas para compreendê-la completamente. Nós focalizamos o ano passado arte da meditação, através do curso A Jornada da Alma, e focalizamos a primeira parte dessa tabela, todos vocês têm ela em mãos, que é a parte que concerne a personalidade trina. O que é a personalidade trina? O veículo físico-etérico, o veículo emocional astral e o veículo mental inferior. Então, quando nós chegamos no 18º subplano, nessa subida, que consiste de 49 degraus, até atingirmos o conhecimento, a compreensão e a união com o logo solar, que é o Sol, o nosso Criador, aí nós atingimos uma certa iluminação. Bom, observamos que o primeiro plano, todos os planos são divididos em 7 subplanos. O primeiro plano é o plano da nossa matéria densa, desse corpo físico, que corresponde ao elemento terra. Então, é importante que a gente faça a revisão. Como é que eu estou aqui agora? Eu estou bem alimentado? Eu estou me sentindo bem? Eu tenho algum problema no corpo físico? Se tiver algum problema, alguma doença, você deve dar atenção, porque todos esses aspectos têm que estar funcionando bem, a fim de que sua jornada espiritual ocorra sem grandes sustos e de forma sustentável e contínua. O segundo subplano é o plano líquido. Esse plano líquido, o segundo subplano, requer mais atenção, porque ele está submisso às influências magnéticas da Lua, como nós já falamos antes, e também dos senhores lunares, que causam muitas vezes emoções negativas, e essas emoções negativas vão levar à mudança de humores e também a situações onde nós não temos condições de trabalhar efetivamente. Então, esse corpo emocional e astral, nele nós temos praticamente 70% a 80% de karma negativo acumulado ao longo de éons, várias vidas. Por que isso? Porque nosso corpo é mais de 70% feito de líquido, então como a Lua afeta todos os oceanos, todas as marés, todas as estações, todas as plantas, tudo, todas as gestações, os nascimentos, todos os ciclos, obviamente que a Lua nos afeta. Mas não é a Lua necessariamente, ela tem uma influência magnética nos nossos corpos, mas a Lua cheia, principalmente, tem um aspecto positivo muito bom, porque nós recebemos a luz do Sol, através da lua cheia, e uma oportunidade de fazermos um salto quântico, que nós chamamos de ponte antacarana, e a partir daí emergirmos para planos superiores mentais. Bom, no terceiro subplano, nós temos o plano mental inferior, que é essa mente concreta que nós usamos praticamente no nosso cérebro esquerdo, responsável pela razão, pela lógica,
pelos conceitos, etc. e tal, e que também está extremamente contaminado, não somente de muitas informações, em função dos últimos 100 anos, da tecnologia, dos aparelhos eletrônicos que nós temos, etc., como também estão contaminados com fake news, como todos nós sabemos. Isso causa um estresse, porque a gente quer saber onde é que está a verdade, a gente não consegue enxergar. Então, esse corpo mental inferior, ele está também muito comprometido. E por que que é chamado inferior? Porque ele é impermanente. Quando a gente morre, o cérebro morre junto, e ou é cremado junto. Daí a importância da gente passar conscientemente por esses planos inferiores para fazermos esse salto quântico, irmos para o plano búdico, porque a partir daí vamos trabalhar com nossa alma, com a nossa consciência, e então nós nos tornaremos efetivamente imortais. Podemos sair do nosso sistema solar e termos uma outra direção na nossa jornada espiritual. Se não fizermos isso, o que acontecerá dentro dos conceitos do tibetano ou do budismo? Nós renasceremos. É a teoria da reencarnação, que todos vocês já conhecem. O quarto subplano é o quarto éter. Então, nós temos 4 planos, os 4 planos superiores do primeiro plano físico etérico. Esses 4 planos, desculpe, são totalmente invisíveis. A ciência ainda não confirmou a sua existência. O quarto éter, terceiro éter, segundo éter e primeiro éter. Entretanto, podemos dizer que grandes avanços já foram feitos no momento que o átomo foi descoberto e a física quântica. Então, para completar os comentários que eu quero fazer sobre essa constituição humana, aproveitem, talvez está nas férias, próximas férias, aproveitem a qualquer momento, que tenham até um fim de semana para ficar o sábado e domingo fazendo essa reavaliação, tá certo? A fim de poder continuar com esses 3 corpos saudáveis, porque não existe evolução possível fora desses corpos, tá certo? Que nós chamamos corpos impermanentes, porque estão sujeitos e vulneráveis à morte e às doenças. Então, às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente esquece de dar atenção para esses planos. Outra coisa importante que nós conversamos, quando falamos sobre o grupo dos curadores magnéticos, é que esse grupo de curadores magnéticos, eles aprendem como trabalhar para curar essa personalidade trina através do uso dessa força vital, desse prana, que traz a força vital e que ajuda essa conexão com a alma. E logo eles trabalham também com os outros subplanos etéricos e atingem um magnetismo muito forte, que capacita-os cada vez mais a serem curadores magnéticos. Entretanto, o mestre tibetano recomenda, se a gente quiser otimizar essa força pessoal que nós adquirimos individualmente, que o trabalho de cura magnética possa ser realizado em grupo. E nós temos já um grupo em Salvador, que está sob a coordenação da professora Eulina Menezes, que é psicoterapeuta, porque quando nós temos um grupo reunido, num determinado horário, nós criamos um campo magnético mais forte e compartilhamos as nossas energias positivas, principalmente que estamos vivendo ainda um karma coletivo mundial muito sério. Então, isso é chamado de cura grupal. Quando nós iniciamos o nosso treinamento como curadores magnéticos, nós começamos aprendendo sobre os chakras. E depois dos chakras, que são 7 chakras, nós aprendemos sobre os nadis, que são 72.000, mas inicialmente só nos concentramos nos primeiros 3. O nadi, conhecido como Ida, que fica no lado esquerdo, por onde transita a energia Yin, considerada negativa, mas não mal, né, não é maléfico necessariamente, é o Ida, que é uma palavra em sânscrito. Do lado direito, nós temos o Pingala, que é um nadi Yang, e no centro nós trabalhamos com o Sushumna, buscando o equilíbrio, principalmente, no mínimo,
desses 3 chakras, para que a gente possa, na hora do alinhamento, a gente quando junta as mãos, a gente já junta o lado esquerdo, a energia que flui do lado esquerdo do Ida, e a energia do lado direito do Pingala, a gente já junta, ó, e sobe juntos com eles. E aí, quando nós abençoamos a Terra, nós abençoamos com a nossa mente unificada, em prol de atingir uma cura física através dessas tecnologias. Começamos a perceber durante os treinamentos de como vocês tiveram aqui em Salvador de cura magnética, que o que acontece é que a alma começa a se manifestar. Isso, é muito importante eu chamar a atenção, porque a palavra alma, no nosso ocidente, tem o conceito do cristianismo, algo que a gente acessa quando a gente está morrendo, que a gente sai do corpo físico, e aí a gente continua a caminhada com a alma. No Oriente, nas tradições orientais, a alma é sinônimo de consciência. Então, nós não precisamos esperar a velhice para estudar a espiritualidade, nem a morte, para poder vivenciar a alma. Ok? Eu acho que isso aí já está claro também. Então, nós passamos a purificar nossa aura sempre que necessário, identificar que nós estamos com a queda energética, e também quando nós estamos com a alta energética, essa alma irá transparecer uma certa aura ou radiância, como nós vemos nos retratos dos santos e dos anjos, que tem essa aura dourada, né, essa luz ao redor deles. O segundo passo, depois dos ensinamentos básicos, é justamente aprender os protocolos das curas que são feitas a nível de grupo. E aqui na Bahia, 2 protocolos foram divulgados pela professora Nicole Ressiniti, e o grupo de cura esotérica tem acesso a esses protocolos. O primeiro ensinamento que ela transmitiu foi de cura magnética, e o segundo ensinamento, cura radiológica. Ok? Então, após a gente chegar a esse nível, a gente começa então a começar também a trabalhar com formas de pensamento, com aquela máxima que foi ensinada pelo mestre de que a energia segue o pensamento. Então, começamos a trabalhar aos pouquinhos também com telepatia e percebendo a importância das nossas formas de pensamento. Então, se nós sabemos que alguém está mal, você pode mandar energias durante o horário do grupo de cura, ou pode individualmente, no seu horário, no seu tempo, na sua emergência, quando aquilo ocorre, você telepaticamente tem condições de mandar uma mensagem para aquela pessoa que está terminal, a pessoa que está muito deprimida, e interferir telepaticamente nesse processo, levando o seu amor, sua luz e seu poder espiritual. Então, a telepatia começa a ser praticada já num caminho assim, intermediário desse treinamento de curadores esotéricas. Mas então, resumindo essa revisão, são 3 tarefas importantes que os curadores magnéticos têm que dominar. A primeira é, segundo o tibetano, a cura psíquica, a cura do nosso espiritual. E como é que você cura isso? No momento que você percebe que você é divino e, consequentemente, é recomendável que você tenha um guia, um mestre a quem se apoiar. Obviamente, no Brasil, todos nós temos, aqueles que foram batizados, já o amparo do Mestre Jesus. E sabemos que, consequentemente, ele, como filho do Cristo, nós já recebemos a proteção do Cristo, que o tempo todo fica ao nosso lado. Quando entramos em escolas esotéricas, nós começamos como Moria, nós começamos então a ter a proteção dos Budas e da hierarquia. Eu acho que isso aí está claro, não é? Em segundo lugar, nós temos a cura psicológica, e aí é que vai entrar justamente esse alinhamento dos curadores esotéricos com os psicólogos, que é tema da nossa palestra de hoje. Então, a cura psicológica, ela vai usar métodos científicos
que já foram elaborados desde o século passado. Eu diria, teria começado com a psicanálise de Freud, depois você entra com Carl Jung, com muitos e muitos trabalhos maravilhosos no Ocidente. Mas esses psicólogos não necessariamente estudaram profundamente esses antigos conceitos do que nós chamamos de sabedoria dos antigos, porque nada foi criado no Ocidente, não é? Nós temos que ter como base, pelo menos, a compreensão dos chakras. Tudo isso é importante para que a gente possa desenvolver e compreender os passos futuros da nossa caminhada. E aí, a terceira tarefa, que nós estamos fazendo aqui em várias partes do Brasil e do mundo, é a cura do corpo físico etérico. Então, vocês não podem jamais se esquecer que é um corpo dual, físico etérico. E o tibetano diz o seguinte: nós, nesse momento da nossa civilização, damos uma grande atenção à parte física. Entretanto, é a parte etérica que traz o prana, onde a gente trabalha com o invisível, com os éteres, que é mais importante. Se fosse a parte física somente, a gente poderia se manter vivo e conscientes sendo entubados no hospital. Mas quando a vitalidade sai, não entra mais, o prana não é mais absorvido pelo corpo, então você tem a morte cerebral e, em seguida, a morte do corpo. Portanto, é importante lembrar-se que o corpo é dual, não é somente o corpo físico, é físico, etérico, e a medicina, quando a gente for estudar também os servidores científicos, ou já estudamos, os médicos estão começando a estudar técnicas orientais, como acupuntura, etc. e tal. Então, precisamos curar essa natureza trina antes de darmos sequência ao nosso trabalho. E, nesses últimos anos, grandes realizações já foram feitas pelos curadores magnéticos. Por exemplo, a homeopatia, que já existe desde o século passado, a naturopatia, a medicina chinesa, a acupuntura, que inclusive já está sendo aprendida por médicos, a medicina com ervas, que nós sempre tivemos, né? Essa herança a partir da matriz afro e da matriz indígena brasileira. Começamos a trabalhar com óleos essenciais, e a maioria dessas técnicas todas foram incluídas no grande programa maravilhoso iniciado pela nossa companheira de jornada, a doutora Diana Sampaio, no projeto dela de práticas integrativas. Então, esse programa continua, obviamente com algumas interrupções devido à Covid, etc. e tal, mas o tibetano diz que quando nós temos uma doença mais ou menos séria, que pode pôr até em risco a nossa vida, nós devemos trabalhar não somente com alopatia, mas também com uma prática integrativa, com alguma metodologia, seja ela yoga, dança sagrada, algum ritual, com óleos essenciais, com florais, todas essas técnicas que existem hoje, que vocês conhecem aqui na Bahia e no Brasil. Porém, a evolução não para por aí. A evolução continua. E como será essa evolução depois que nós estivermos com o corpo sarado, como a gente chama aqui no Brasil, né? Nós iremos, então, dar um salto quântico. Os 3 corpos estão ok, nós somos abençoados pelos nossos mestres e guias, então nós vamos desenvolver e perceber que temos capacidade de, através da expansão da nossa consciência, abraçarmos o planeta e trabalharmos a nível de humanidade. Obviamente, isso é feito mentalmente e com a técnica da telepatia e através também do uso adequado das energias da lua nova, da lua cheia. Portanto, existem várias formas de manter os nossos veículos em equilíbrio. Agora, se você não está bem, você não deve fazer qualquer trabalho que exija de você essa expansão de consciência para atuar, por exemplo, numa guerra como a da Ucrânia, ou em algum problema maior climático, um desastre que aconteceu, de uma enchente, como aconteceu aqui no Brasil várias vezes esse ano.
Então, você precisa estar saudável. Agora, saudável também é importante para você continuar, fazer o seu salto quântico e continuar a nível de Budi, onde você terá maravilhosas experiências com o corpo intuitivo ou búdico. Quais são os seus principais objetivos? Primeiro, revelar a alma e a divindade que existe na humanidade. Reparem que a gente sai do foco individual. Toda a humanidade tem essa divindade, todos nós somos filhos desse Criador. Depois, aprender e contribuir para o plano divino que está em andamento. Ele sempre esteve desde o início dos tempos. Nada foi criado por nós. Quando nós nascemos já estava esse plano, uma terra maravilhosa para a gente usufruir, com tudo que a gente precisa para sobreviver, ar, terra, fogo e ar e água. E também vamos aprender a treinar, a perceber a alma, porque a alma vai cada vez mais liderar nossa caminhada daqui para frente. Os psicólogos precisam estar necessariamente alinhados com a alma. Então, esse alinhamento com a alma conduzirá, naturalmente, essa compreensão da divindade na humanidade. Isso ajudará o homem, como eu falei, a atingir sua intuição e se relacionar instintivamente com a existência da alma e o lado subjetivo da vida. Ao revelar a existência do fato da alma, o homem poderá facilmente relacioná-la com a personalidade, seu aspecto físico, emocional e mental. E não somente perceber em si, mas também mostrar para os seus pacientes como isso funciona e como esses aspectos trinos atuam dentro do ser humano. No livro Externalização da Hierarquia, o mestre tibetano indica quais são as principais tarefas a serem desenvolvidas pelos psicólogos. Então, agora vamos ver quais são as principais tarefas. Eles estudarão as relações que existem entre os 3 reinos inferiores. Isso é uma responsabilidade da humanidade. Cuidar do reino mineral, que é a Terra, todos os seus minérios que nós precisamos, e para o próprio equilíbrio do planeta Terra. Nós precisamos cuidar do reino vegetal e precisamos cuidar do reino animal. Todos os 3 são chamados reinos inferiores. Nesse caso, o termo inferior, também, então, todos eles são impermanentes, refere-se ao fato que eles não têm consciência, mas eles têm ciência, eles sabem toda a semente, sabe qual é a sua missão. Todo bebê que nasce no mundo animal sabe que ele tem que mamar imediatamente, assim que acontece o parto. É interessante, né? Ele busca o peito da mãe, ou então, enfim, busca abrigo nas asas da mãe, se for uma ave, tem confiança que ela vai alimentá-lo. É um processo muito mágico, muito lindo, como tudo ocorre sem a interferência do homem necessariamente. Eles existem na natureza. Então, o ser humano, que é o 4º reino, ele funciona como intermediário entre eles. Obviamente, para o ser humano executar essa função de intermediário, ele tem que estar com a percepção da alma e ter uma relação ou uma reação correta, saber usar as energias de forma correta, em qualquer forma que ela se manifeste. Não importa se é uma galinha, uma cobra, um animal qualquer, todo ser, nós temos que pensar 2 vezes antes de ter a intenção de matá-lo, porque nós temos a orientação de proteger todos os seres sencientes que estão sob a égide dos devas e dos anjos, os mais adiantados. E nós também só precisamos tomar consciência disso aí, né? Então, não importa se são manifestações em corpos humanos ou não humanos. O
que significa relação correta ou relação certa? A compreensão que todos eles têm qualidades nas energias que possuem. Sejam lá proteínas, sejam essências curativas, coisas importantes que eles têm para oferecer ao reino humano. Mas também eles compartilham conosco o fluxo de luz que eles recebem. Eles trazem alegria, eles trazem amor, eles trazem companhia. E é algo que a gente precisa valorizar e jamais maltratar os seres animais. Se a gente vê um cachorro com sede, providenciar uma água, providenciar um amparo, tá certo? E não continuar com esse extermínio constante de centenas e milhares de espécies. Obviamente, se você não está ainda a nível de alma, você não percebe a diferença que existe entre esses diferentes grupos e qual a sua responsabilidade com eles. Então, precisamos saber que o ser humano, ele consiste, tudo isso que ele tem, que a gente já comentou, mas ele consiste de parte dessas vidas menores dentro de nós. O café que nós tomamos, o pão que nós tomamos, que veio do trigo, todas essas energias que vieram dos chamados reinos inferiores estão em nós. Então, nós precisamos cuidar da qualidade desses insumos. Agora, o que é que tem a ver os psicólogos com isso? Quando os psicólogos ensinam seus pacientes sobre isso, na realidade, eles estão ajudando os seus clientes a se curar através da compreensão que eles são transmissores ou têm capacidade de ser transmissores desse processo que nós chamamos iluminação. Nós não precisamos ser apenas pensadores, agentes do pensamento e faladores, o que a gente adora falar. Nós precisamos aprender e transmitir para os outros que existe um plano divino e que nós temos que nos adequar a esse plano, trabalhando para os 4 reinos da natureza, que são esses mineral, vegetal, animal e o reino humano, mas já com o olho no 5º, que já é super-humano, que é o reino búdico. Esse ensinamento de como trabalhar com o reino búdico é considerado um ensinamento esotérico também, porque só a alma, esotérico com S, só a alma irá conseguir fazer essa transposição, esse salto quântico, chamado Ponte Antacarana, pelos teosofistas e, enfim, todos os mestres orientais tibetanos. E esse estudo, ele é um estudo que dura alguns anos, porque você vai ter que estudar os 7 raios e a astrologia esotérica. Você vai aprender técnicas que conduzam essa união entre alma, personalidade e acrescentando um terceiro fator, que é a divindade. E você não vai simplesmente começar a ver divindade na sua frente, mas você vai começar aos poucos a conhecer pessoas mais avançadas, que já estão em contato com a hierarquia. Você é quem vai fazer sua própria avaliação do seu progresso no caminho. Então, todos os astrólogos atualmente trabalhando, esotéricos, e os psicólogos esotéricos já trabalham dentro do que nós chamamos essa trindade. Personalidade, alma e Budi. Ou então personalidade, alma e algo acima de Budi. Tá certo? Porque nós temos ainda outros níveis até chegarmos à iluminação, né? Ainda passamos pelos caminhos dos iniciados. Mas, finalmente, o que significa? Nós compreenderemos nessa caminhada, os psicólogos, as qualidades da energia que existe em cada um desses reinos e as forças das ideias humanas, bem como o fluxo da luz que circula entre todos os seres vivos. Todos os seres vivos nascem a partir dos raios do Sol. É por isso que todas as flores se dirigem ao Sol, se reportam ao Sol. O ser humano não.
ele fica mais conectado com os aspectos telúricos da Terra, e aí renasce centenas de vezes. Bom, vamos falar agora sobre essa interação da alma com o plano. Como eu falei, eles vão ter que estudar como é que o plano divino funciona e como a alma vai ter que trabalhar nesses 5 reinos da natureza. Então, fica aparente que esse ensinamento, que está conectado com um grupo de psicólogos, será definitivamente e academicamente oculto. Continua como conhecimento oculto, entretanto. Lembrando que o Moria é uma escola oculta, é uma escola secreta. Nós não podemos circular esses ensinamentos para qualquer pessoa, os mais avançados, né, os ensinamentos mais avançados, para qualquer pessoa que não esteja preparada para isso, porque é a mesma coisa ensinar uma criança de 4, 5 anos a fazer um bolo, ela pode se queimar no forno. Bom, aos poucos, a gente vai desenvolvendo uma visão acadêmica e científica, até na medida que a ciência continua se desenvolvendo, baseados nas informações, não somente dos resultados científicos, como aquelas informações que estão contidas em clássicos da teosofia, como a doutrina secreta, ou, no caso do tibetano, o Tratado de Fogo Cósmico, onde ensina como atuar a nível de galáxia. Todos esses ensinamentos transmitidos através de 18 livros que foram escritos pela escritora inglesa Alice Bailey, que foi amanuensis do tibetano. Então, olha só a importância. O psicólogo do futuro, o psicólogo de hoje, ele conclui o curso de psicologia e ele está atrelado a alguma escola, ou junguiana, ou mindfulness, ou a escola de Stanislav Grof, ou Brainwave, ele tá conectado, porque houve muita evolução nos últimos 100 anos. Mas no futuro ele vai precisar adquirir a psicologia esotérica, porque ele precisa desse contexto, dessa compreensão, precisa aprender as chamadas leis da vida, como que a alma funciona. O que é essa lei de causa e efeito? A lei do karma. E, principalmente, os líderes, os que estão na coordenação dos grupos, de novo, servidores mundiais, eles, obviamente, terão que estudar mais ainda para poder coordenar seus grupos de trabalho, sem, obviamente, interferir com o livre-arbítrio de cada um. Alguém no grupo pode dizer, eu não concordo com isso, eu não entendo como isso funciona, porque cada um tem seu tempo e cada um tem um nível espiritual diferente, consequentemente, uma nova frequência, uma diferente frequência vibratória. Mas, na medida que o grupo se fortalece e começa a se manifestar dentro de uma linguagem única e coesa, telepaticamente os pensamentos sairão aqui, ó, telepaticamente, naturalmente, irão afetar a sociedade, o ambiente onde eles trabalham. Nesse caso, o nosso foco principal esse ano é a Universidade Federal da Bahia, né, que foi a primeira no Brasil, e prestigiar esse grupo de curadores esotéricos do programa de práticas integrativas, como eu falei, desenvolvido por doutora Diana, e nesse momento também prestigiar o trabalho da doutora Teresa Mariotti, que coordena o grupo de servidores 4, que são os educadores da nova era. É onde eu também estou lotada nesse grupo 4. Daí, parece uma coisa complexa, mas não é. Nós temos que compreender que somos humanos, mas somos duais. Temos uma parte que está muito ligada ao animal, tá certo? Nós podemos estar dominados pela ignorância, apego, raiva, que são considerados venenos da alma, e podemos já estar vivendo uma encarnação iluminada, mais avançada espiritualmente, e já se reconhece como essencialmente divino. E reconhece e sabe que ele já é um fragmento da mente universal.
Nós todos somos fragmentos da mente universal. Só que uns já tomaram conhecimento e uma realização direta disso, já tem uma realização direta, assim, percebe que ele é diferente e que precisa ter uma vida mais reservada, não pode se submeter a frequentar certos ambientes, consumir drogas, consumir álcool, aos pouquinhos vai adaptando a sua alimentação, etc e tal. E também uma outra coisa importante que precisamos, e pode ser fácil, basta uma meditação bem feita, a gente atinge esse conhecimento que o mestre tibetano chama de unidade, ou seja, na ciência, esse é o princípio da interdependência, que foi descoberto pelo cientista Geoffrey Chew. Então, Bootstrap Theory. Então, nós somos todos interligados. Então, quando a gente pensa que eu estou aqui e você está ali me ouvindo, isso é uma ilusão ou um glamour. Nós somos uma única alma, não somente a nível de planeta, mas a nível de galáxia e a nível de universo. E cientistas como Fritjof Capra, obviamente, chegou a esse nível de iluminação e nos deixou um legado belíssimo, que é um vídeo chamado A Pale Blue Dot. Ele reconhece a Terra como um pequenozinho planetinha lá na periferia da galáxia e que era azul. Mas é nesse planeta azul que se acontecem tantas misérias, tantas mortes. Recomendo que vocês assistam esse vídeo. Bom, então, quando o homem reconhece, através da sua compreensão e dos seus 3 veículos inferiores, que são esses 3 veículos que vão fornecer a ele a oportunidade de manifestar sua consciência, que eles vão poder, então, através desse eu divino, que ele não precisa revelar para ninguém, olha, eu sou divino, não, tudo isso, são conhecimentos secretos que a gente mantém com toda humildade dentro de nós. Mas você vai poder interagir melhor na instituição que você trabalha, em relações de setores do governo, da economia, em todos os agrupamentos sociais, você, de uma forma telepática, estará compartilhando sua luz e a sua sabedoria. Esse reconhecimento, eventualmente, resulta na verdadeira compreensão do que é o corpo físico e como ele deve ser tratado. Irá também provocar transformações no conhecimento médico, que começa a perceber a necessidade de adentrar essa área de estudo, além de ter que aprender mais tecnologia também, porque sem tecnologia hoje o médico não funciona. Mas apreender, além de aprender como funciona o corpo físico, ele precisa aprender, capturar, buscar para si, entender o que é força vital, entender o que é amor divino, entender essa força do prana que nos une e do prana solar e outras compreensões. Então, aqui essa tarefa é dual para os médicos ou para os cientistas. Aprender as matérias do seu currículo e apreender os aspectos psíquicos, psicológicos e esotéricos. Então, quando a psicologia estiver atingido esse nível correto de expressão da alma, que pode também incluir o estudo de aspectos filosóficos, novos ensinamentos de educação resultarão. E sem perceber, ele estará ativando a mente do cérebro direito, que é a responsável, é a mente abstrata, pela compreensão desses conceitos que não são tão simples assim da gente focalizar. A educação, obviamente, vai ter que mudar seu foco para os atributos psicológicos, dar uma importância maior à educação da nova era, aos aspectos psicológicos e como eles podem contribuir para o todo, com o seguinte conceito: o desenvolvimento humano deve ser visto como uma alma, o desenvolvimento de uma alma que habita, o que funciona através de variadas formas, que são nossa forma física
e a forma desses reinos que estão dentro de nós. Então, está tudo interligado e os psicólogos vão ter que estudar isso, aprender, como eu falei, e os médicos também. Então, quando nós desenvolvemos essa habilidade para reconhecer e contactar as ideias no contexto do mundo superior, isso será um ensinamento que será dispensado usando os níveis elevados da mente. Aí nós já estamos naquele esquema de 49 níveis, nós já estamos aí no plano búdico e ir para cima. Porque sem a mente abstrata, você não acessa Budi. E só com essa mente que você começa a expandir, não o plano da cognição, mas o plano da intuição. E o plano da intuição levará vocês a terem capacidade de realizar as correspondências, a síntese. E nós seremos não somente transmissores de conhecimentos, mas transmissores de ideias cognitivas e abstratas, juntamente com a iluminação da nossa alma entre os grupos de pensadores. Aí, dessa forma, certamente teremos um impacto maior em todos os participantes do nosso grupo e da nossa sociedade. No livro O Tratado de Fogo Cósmico, o tibetano diz: o homem é essencialmente divino. Coloque essa frase na sua meditação. Decore, e não se esqueça mais disso. O homem, na realidade, é um fragmento da mente universal, ou alma mundial, na medida em que se manifesta através da família humana. Portanto, a unidade é possível apenas no plano da mente concreta, compreendendo isso de forma cognitiva, ou a mente abstrata. E se ele tem a unidade dos dois, cérebro direito e esquerdo, a compreensão vai ser do todo. E de uma forma muito fácil, vai ficar óbvio essa junção do direito com o esquerdo. E, obviamente, se essa experiência for verdadeira, levará à tendência de desenvolver, dentro do corpo físico, uma realização consciente sobre as afiliações do grupo, como que também todos os grupos que estão trabalhando agora em todas as partes do mundo, que esse novo grupo Servidores Mundiais trabalha desde a época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi quando Dickey elaborou esse programa. Então, nós vamos compreender que nossa força aumenta quando estamos trabalhando com consciência, com amor, com fraternidade, afiliados uns com os outros, nessas relações grupais, compreendendo juntos os ideais e objetivos de cada grupo. Haverá uma manifestação consciente de que a continuidade desse trabalho da alma é o objetivo da evolução. Esse é o objetivo da evolução. Não é a gente se tornar doutor PhD. Por quê? Quando a gente tem que morrer, nenhum doutor ou PhD salva nossas vidas. Pode prorrogar alguns, né, mas no momento a morte é certa. Agora a hora da morte é incerta. Importante que vocês aprendam isso. Quando nós voltamos a pensar, se a gente, muitos de nós, a grande maioria da humanidade ainda está trabalhando a nível da sua natureza inferior, que a personalidade treina nos seus veículos, né, nesse conhecimento das vidas menores, e nós dependemos deles para nos alimentarmos, respirar, manter nossos corpos, não é? Ou seja, o grupo inteiro precisa dessa inter-relação. Você também poderá ter respostas a nível coletivo. Esses seres poderão, de uma forma invisível, também participar desse grupo. Tem sido várias reportagens de pessoas que são videntes e que viram seres de luz participando das reuniões dos grupos. Então,
Esses grupos estão reunidos já no nível avançado de coesão, conscientes que todos estão interligados, que são uma coisa só, e 3 mudanças vão acontecer no pensamento humano, vão afetar 3 mudanças no pensamento humano, da humanidade. O mundo do pensamento social inteiro se dedicará à compreensão da natureza emocional da humanidade, as relações grupais desenvolvidas e a interação entre indivíduos e outros indivíduos, entre grupos e outros grupos. Esses relacionamentos serão interpretados de uma forma mais sábia e ampla, e ao homem será ensinado sua responsabilidade em produzir uma direção justa da força individual, bem como a sua utilização em prol da estabilidade, em prol do desenvolvimento e do refinamento das substâncias dos diferentes veículos que ele tem em si. Daí, automaticamente, ele terá ou conduzirá ações responsáveis dentro da família e da nação. Em segundo lugar, quando nós atingimos essa compreensão que a educação precisa mudar seus paradigmas e atingimos um mundo educacional com nossos pensamentos, então toda a educação mundial passa a vibrar praticamente com a mesma frequência, tipo, a gente não pode ter uma guerra nuclear. Todo mundo já concordou com isso, ou tem alguns suicidas ainda pulando aí, fazendo piruetas, tá certo? Achando que isso é uma bobagem. Ele será engajado através da sua verdadeira natureza divina, que é preciso mudar os métodos de ensinar. Não importa o que você esteja fazendo, você vai rever a educação que você recebeu e vai pensar que educação você vai dar para o seu filho. Isso é algo assim que acontece normalmente. Você percebe que existe um hiato aí entre gerações, principalmente a geração nova, dos milênios, que já nascem com uma familiaridade incrível com os aparelhos eletrônicos. A ênfase será direcionada para o desenvolvimento do ego, com E maiúsculo, que é o ego superior, similar também à palavra alma, no seu próprio plano, quer dizer, no 18º subplano. Ele tomará consciência maior dos seus veículos lunares. Nós estamos referindo aí ao veículo emocional, que é um veículo lunar forte, embora a Lua atinja também outros veículos. E como é que ele pode realmente alinhar os veículos inferiores, que estão abaixo do diafragma, e os veículos superiores, que estão acima do diafragma. E, obviamente, que não é somente tomar conhecimento dos veículos inferiores, como controlar esses veículos inferiores e trabalhar além dos seus propósitos. Quer dizer, por exemplo, nós podemos procriar, nós temos que ter responsabilidade para as crianças que nós trazemos para esse planeta. Só um exemplo. Então, os homens, quando eu usar a palavra homens, homens e mulheres, serão ensinados como atingir esses estágios através da concentração e da meditação. Tudo que nós fazemos tem que ter responsabilidade. Então, nós podemos acessar qualquer nível, com um estalo de dedos. Ok? A gente pode subir e descer, como acontece diariamente, só que a gente não percebe. Da mesma forma, podemos rapidamente desenvolver a intuição e, quando estamos em perigo, ou quando há uma necessidade premente, nós ouvimos as vozes intuitivas que vêm através da nossa alma, ou ego superior, iremos pensar rapidamente, assumir controle do corpo mental e colocar em prática seus poderes latentes. Em terceiro lugar, precisará haver um reajuste no conhecimento médico. Esse reajuste no aprendizado médico resultará em uma compreensão mais verdadeira do corpo físico, como tratá-lo, sob a ótica científica, obviamente,
produzindo uma apreensão justa e correta das leis da saúde. Então, as leis da saúde, como conhecemos hoje, não abrangem necessariamente as leis esotéricas, que já temos esse conhecimento no Ocidente vindo de sociedades milenares, como a hindu, como o budismo, muito antes de Cristo, o seu Buda nasce, passa ensinamentos sobre como a mente é soberana. Enfim, o objetivo do médico, então, esse médico que já desenvolveu essa consciência, será descobrir que fatores na vida de um homem estão impedindo o fluir da energia egóica ou da energia da alma para cada parte do seu ser. Ele tem que trabalhar distribuindo essa luz para todo o seu ser e saber identificar que linhas de pensamento levam à indulgência. Tipo, eu vou aprender isso amanhã, eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu tenho que acompanhar minha mulher no shopping, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Enfim, o que é importante na balança? Se é o dia de sua meditação, esse dia é sagrado. Sua hora de meditação, essa hora é sagrada. Obviamente que nós não vamos ser radicais, não é, gente? Da mesma forma, a gente vai procurar evitar a inércia, que é não fazer nada, tipo, algo que está acontecendo, pipocando lá na Rússia e na Ucrânia, não tem nada a ver comigo. Não, tudo hoje é global, afeta todos. E irá também evitar que você cometa ações incorretas ou nocivas no seu ambiente de trabalho, dando maus exemplos, como talvez se drogando, que está acontecendo com médicos em outros países, eu não sei como é a realidade aqui no Brasil. Obviamente, isso espalha, isso não é de agora, veio desde a época dos anos 60, que os LSDs, o LSD era consumido por professores avançados e por médicos que queriam ter experiências, a começar até por Freud, que consumia cocaína, né? Bom, se isso for verdadeiro, se isso for verdadeiro, ou se a mente, é a mente que tem que dizer, isso é verdade, né? Isso acontece realmente. Então, em última instância, você atingiu um nível que pode operar plenamente com o grupo de trabalho e com a família humana inteira do planeta, não só sua família. Então, nesse momento, você dá um salto quântico. Opa, eu preciso saber como é que esse plano funciona. Eu preciso estudar geopolítica. Eu preciso compreender as relações entre os países, entre o comércio exterior, entre as organizações internacionais, o que é que elas fazem, e como que funciona a hierarquia que controla o plano divino na Terra, a hierarquia que realmente sabe como todo o plano divino funciona. E aí ele vai focalizar, eu preciso desabrochar, ajudar a desabrochar, a despertar a consciência do homem que habita na Terra, para que ele atinja a consciência de homem galáctico. É uma boa pergunta, né? Porque isso varia de país para país. Tem países onde a psicologia não existe ainda, e não estão trabalhando com a psicologia. Mas vamos pensar aqui no nosso eixo da América, dos países aqui da América do Norte e do Sul, que já tem praticamente em todos os currículos das faculdades. Nós já sabemos a importância da psicologia. E que nós precisamos trabalhar juntos com os curadores magnéticos. A sabedoria dos antigos, que é essa sabedoria que se perde na noite dos tempos, o Ageless Wisdom, nos revela que durante a evolução da consciência humana, o homem percebeu que ele era um fator de mediação. Agora ele percebe um plano um pouco acima, chamado de mônada, ou puro espírito. E essa mônada e puro espírito protege e controla a alma, que por sua vez controla a personalidade. O resultado desse aprendizado, ele vai conseguir fazer uma ponte direta entre a matéria e o espírito. É como unir
o raio 1 e 2 e 3 com o 5º e 6º raio, né, os 3 raios aqui, ó, os 3 chakras, desculpe, que estão aqui, o laríngeo, né, mas obviamente temos que ter o coração a todo vapor trabalhando. Esse coração não pode ser bypassado, porque o universo foi criado a partir do raio 2, amor e sabedoria, do Cristo. A realização da alma da humanidade, da qual ele faz parte, tem a função única de conduzir a mediação entre os 3 reinos superiores da natureza e os 3 inferiores. A realização de como a alma se expressa no decorrer da vida, quando o ser humano encontra a inteligência e ela se conecta com a consciência subjetiva que o habita, isso possibilita a comunicação, que ele pode se comunicar e interagir com todas as formas da natureza através da mediação da alma. Então isso é um poder, né, é um seed. Você já começa a perceber que você extrapolou aquilo que você tinha lá no início. Então, dentro do esoterismo, vamos agora tocar no aspecto, profundo, que talvez muitos nunca ouviram falar antes, existe o conceito chamado de anima mundi, que em latim significa alma do mundo, a alma de Gaia, a alma do planeta Terra, que está em fase de desenvolver o seu coração ainda, não é o coração do planeta. Está passando por muitos impactos devido às agressões do homem no meio ambiente. Isso, para a gente compreender isso profundamente, ou seja, os estragos da crise climática, nós temos que ter uma sensibilidade da alma, não apenas informações das enchentes e de quantos morreram e dos dados estatísticos, nós precisamos sentir dentro de nós essa energia, de qualquer forma, tem que ser uma coisa verdadeira, tem que mexer com você, até você decidir que tem que fazer algo sobre, tem que se conscientizar, e a partir daí, nas suas meditações, você compartilha com o universo. E aí, também, obviamente, quando vocês se encontrarem, vamos trabalhar, escolher um dia para trabalhar esse tema, né, com o grupo, treinar os membros do grupo. Agora, o que que significa ensinar sobre a alma mundi? Eu nunca estudei sobre isso, como é que eu vou ensinar e coordenar isso? O mestre de Kei, através aí do caso do professor David Hopper, explica o seguinte: ensinar sobre a alma anima mundi implica em aceitar ou considerar que todas as outras entidades vivas já possuem uma conexão intrínseca que liga todos os seres do planeta, juntamente com a alma universal e a inteligência. Essa grande identidade, anima mundi, alma do mundo, se manifesta através da matéria e subjaz de forma oculta todas as formas. Não importa se estamos falando de um átomo, de um planeta, do sistema solar ou da galáxia. Ela é responsável pela miríade de formas, pela teia da vida e pela formação de todos os seres sencientes. Daí eu volto a chamar a atenção a palavra sencientes, que praticamente é um termo que não tem nem talvez nos nossos dicionários. Senciente é aquela capacidade de reagir de uma formiga ou de um peixe que percebe que você está querendo pegar ele e ele corre léguas. Todos os seres fogem dos homens porque sabem que os homens são predadores. Ele já tem isso no seu DNA. Então, existe um programa, todos nós nascemos com esses programas de proteção da vida em nós. Sabemos, obviamente, que eles só têm a capacidade de dar um passo para frente em busca da presa ou dar um passo para trás para se defender. Tá certo? Aliás, ele num momento ele corre atrás do alimento e no outro momento ele sabe que pode ser alimento, aí ele dá um passo para trás. É um movimento binário.
Mas o ser humano ele tem a capacidade de fazer o movimento espiralado. Vamos ver alguns exemplos desses estados de senciência registrado nas coisas. E esse estado de senciência existe também no sistema nervoso do ser humano. Ele percebe quando um animal de sua estimação está bem ou não está. Ele se comunica com esse animal. E se ele se comunica, não é a nível de consciência, é a nível de senciência, que é o nível mais inferior. E o animal também faz um esforço incrível para entender os nossos comandos e as nossas ordens. Então, e, finalmente, também eles captam algo a nível de consciência. Embora a vida una, que em suma chamamos tudo isso de vida una, permeie todas as formas do sistema solar, com inteligência, vida e consciência, esse grande ser permanece para nós indiferente e afastado. Daí nos leva a um materialismo incrível, ou até não acreditar que ele existe. Antes de criar a alma e a inteligência, a vida já produziu esse terceiro fator, que é chamado de consciência. Então, a consciência, ela não se manifesta só depois que você nasce, você começa a desenvolver cada vez mais o processo de despertar, awakening, despertar para a vida, despertar para essa interação, tudo isso que nós estamos falando. Também tomamos consciência que através do sistema solar e do universo, a matéria produz uma capacidade de responder. A matéria produz uma capacidade de responder a um estímulo, manifestando percepção consciente com atividade inteligente. Essa inteligência, ela vai ter algumas qualidades. Ela é representada como a energia da atração. Você, se sente atraído por um cão que está meio desmaiado no chão, ou um ser que está no chão caído. Existe uma atração da nossa alma para tentar ver o que aconteceu com aquela pessoa. Então, se hoje nós passamos e fazemos de conta que não estamos vendo ninguém, nós não queremos esse problema não é nosso, isso já é uma desvirtuação. Indica e significa que sua alma não despertou ainda. Porque quem está ali estendido no chão, seja lá gato, cachorro, cão, ser humano, é seu irmão. Nós vamos além das formas. E trabalhamos a nível de energia, ajudando todos os seres, conscientes e sencientes. Está claro? Ok, continuamos. Então, depois da energia de atração, torna-se coerente essa vontade de interferir. A coerência se manifesta no plano mental. Da mesma forma, a vitalidade. Você aumenta seu pulso. O que eu vou fazer? Preciso fazer algo. O cardíaco, a vitalidade, o raio 1, a vontade de ajudar, chega junto. E a percepção do que está acontecendo naquele campo morfogenético, naquele momento. Porque a consciência conseguiu entrar na matéria e perceber que se você não fizer algo rápido, aquela matéria pode morrer. Dickey também diz o seguinte: devido à dificuldade que é essa tarefa, os membros do grupo Semente 8, dos psicólogos, serão escolhidos a partir de pessoas de outros grupos, como cientistas, educadores e comunicadores telepáticos, pois terão experienciado uma quantidade razoável de treinamento no seu trabalho preliminar. Quando nós estamos ajudando o próximo, nós estamos aprendendo psicologia. E muitas vezes nós não tivemos nenhum conhecimento acadêmico. Conhecimento acadêmico, obviamente, é importante, vai nos enriquecer. Mas no momento de emergência, a intuição nos indica o que fazer de imediato, nem que seja pegar o celular
e ligar para uma ambulância. Ou tocar a pessoa e ver como é que está a temperatura da pessoa. Nós temos condições de fazer algo. Então, é bom que a gente perceba que os outros grupos vão identificar, em todos aqueles que chegam junto daquele corpo que está ali no chão, que um se manifesta. A gente não sabe que profissão essa pessoa tem, mas essa pessoa é um psicólogo. Quer dizer, ele entende da psique da alma, ele entende não somente de consciência, como de ciência. Se for um gato, se for um cachorro, se for uma galinha, se for um animal, ele tem essa compreensão já no seu DNA, porque nós somos completos. Então, sob o ponto de vista espiritual, continuando o David Hopper, a alma é considerada como a essência incorpórea de uma pessoa e dita como imortal e transcendente da matéria existente. Se o cientista fala da alma, usualmente será com um enfoque materialista ou compreendido como se estivesse estudando o funcionamento do cérebro humano. No ponto de vista deles, a neurociência, no momento, é o único ramo do estudo científico relevante para se compreender a alma, provavelmente da forma como é realizado pelo Instituto de Ciência Noética, ou, em inglês, Institute of Noetic Science. Os biólogos marinhos ou oceânicos já reconheceram, por exemplo, que os golfinhos e as baleias são tão inteligentes quanto os pássaros e os primatas, já fizeram grandes constatações. Mas a ciência e a psicologia correntes ainda relutam em aceitar a existência da alma no aqui e agora. E tentam, às vezes, estudar a base filosófica e não perceber que certas experiências diretas que eles estão tendo são provenientes da alma e da intuição. Então, vamos ficar atentos para saber quem somos e onde nós estamos no caminho. Um outro exemplo é o livro A Vida Secreta das Plantas, Secret Life of Plants, que eu recomendo que vocês leiam. Muita coisa interessante sobre como as plantas conversam e até emitem sons musicais. Os psicólogos como terapeutas. Então, no caso aí, vamos falar daqueles que realmente estudaram academicamente. Eles ajudam a desbloquear a integração da alma, trabalham com forças e energias e atuam em conjunto com os curadores magnéticos. Quer dizer, academicamente já está havendo esse intercâmbio. Então, eles se tornam, tem um novo título, psicólogo, terapeuta e curador, né? Porque eles são curadores da psique ou da psique individual. E ele tem como obrigação ajudar o paciente a transcender qualquer impedimento que esteja bloqueando a integração da sua alma ou sua capacidade para o serviço. Ele também está contribuindo para a construção do caráter correto do ser humano. E como terapeuta, esse psicólogo do futuro, após ter estudado outros assuntos relevantes, ele chegará a uma compreensão de como as forças ou as formas de pensamento afetam a mente humana, causando desequilíbrio psicológico, como aqueles que ocorrem no veículo astral, emocional, né? Ou nos veículos etéricos. Então, quais são essas práticas de trabalhar? Eles são chamados também psicólogos transpessoais, se eles estão, vamos dizer, praticando dentro de técnicas junguianas ou de todos os psicólogos transpessoais, Roger Wolger e outros, ou psicólogos comportamentais, os chamados behaviorists. Eles usam a terapia para estabelecer uma conexão mais profunda com a psique humana e a alma
para demonstrar as áreas profundas da natureza humana. Então, uma coisa é estudar a psique da alma humana e a outra coisa é estudar a natureza profunda, que seria subconsciente, inconsciente, até tentar compreender a natureza daquele ser que está com problemas. Eles mostrarão ao paciente como ele poderá desenvolver os poderes latentes que ele tem dentro de si, como homem. Por exemplo, como ele pode focalizar as energias, ao invés de estar focalizar em atividades, enfim, que não tem tanta importância assim, ele pode focalizar as energias dele na cooperação e boa vontade. De repente, está lá brigando no campo de futebol sobre os times que perderam e que ganharam. Então, está desperdiçando a energia do amor e da cura e da boa vontade. Não tenho nada contra os admiradores do futebol, mas apenas peço que vocês não gastem toda a sua energia apenas nessa atividade. Sejam amorosos, vão trabalhar na comunidade, procurem conhecer seus vizinhos, interagir, se doar, enfim, voltar. Comunidade é isso, nós somos seres gregários e comunitários. Depois, como os psicólogos estudaram também a parte esotérica, eles vão ensinar os outros como fazer o alinhamento, que esse que nós fazemos é muito prático, dura 5 minutos, mas se tem centenas de alinhamentos e de técnicas ensinadas para nós. Quando você faz esse trabalho, você está trabalhando com seus canais de comunicação e quem estará presente? A alma. De alguma forma, ela vai estar presente. Porque se alinhou, pronto, a alma, ó, já abriu passagem para a alma conduzir seu trabalho. Outra coisa que vai acontecer é que os psicólogos esotéricos, não é, que já dão esse passo além do transpessoal, eles vão estudar o homem como ser integrado, como que o ser humano pode ser integrado, totalitário, uma unidade do todo perante seu meio ambiente, as pessoas. Eles buscarão proporcionar uma adaptação correta, integração e coordenação em prol de uma vida útil, autorrealizada e a serviço do bem maior. Revelará que os curadores magnéticos irão trabalhar em colaboração com os psicólogos, com os doutores alopatas e com os trabalhadores treinados em esoterismo para curar as queixas etéricas, mentais e físicas do paciente e do grupo. Eles irão colaborar para identificar os efeitos fisiológicos nos veículos emocionais e mentais quando forem identificados ou revelados pelo paciente, tais como ódio, medo, ansiedade, egoísmo, obsessão, e vão aprender como essa energia está em detrimento do alinhamento da alma. Tudo está acontecendo, se acontece qualquer um disso, o indivíduo não está em alinhamento com a alma. E ele precisa, então, fazer certas práticas, certas técnicas, certas recomendações, certas meditações, recomendar o uso, talvez, de algum óleo essencial, alguma coisa, enfim, tudo que eles dispõem para curar seus pacientes, para que ele volte a se tornar um ser integrado. Trabalhando de novo em conjunto, tanto a cura como o psicólogo e o curador, que é um curador nato, né, já nasce com poderes de cura, com esse poder magnético, eles irão colaborar para reconhecer as energias de cura provenientes da alma através do plano da intuição. Da mesma forma que os curadores esotéricos, o psicólogo irá facilitar a cura da personalidade e da forma física etérica, trabalhando com as forças vitais do corpo etérico. Na área da educação, o que os educadores irão fazer? Os educadores ensinarão aos homens, também sobre sua natureza real,
que é a alma e que, portanto, ele é um ser divino. E os métodos educacionais que nós já mencionamos que precisam ser revisados e atualizados ensinarão como ele alinhar sua natureza trina com a alma, como promover a infusão da alma de vitalidade, amor, boa vontade, todas as qualidades que nós temos inatos já, para que a alma possa se comunicar diretamente com o cérebro físico e, dessa maneira, controlar a sua natureza inferior e desenvolver os corpos superiores. Também irá acontecer a análise do mundo social nos pensamentos. Ele também estará atento ao que a mídia social divulga, né? Os vídeos, etc. Porque é importante que eles compreendam a natureza emocional da humanidade e as relações que estão acontecendo nos grupos e interações com os indivíduos. Uma outra coisa é o homem na sua natureza inferior e nos seus 3 veículos, não se esquecer que ele tem que estar ligado sempre às vidas menores, porque elas fazem parte dele. Por exemplo, quem tem plantas tem que molhar suas plantas. Quem planta, o produtor rural tem que irrigar, tem que semear, tem que fazer tudo isso. Então, cada um tem que fazer algum tipo de trabalho para colaborar com o reino dos devas, que é quem está no comando desses reinos inferiores. Da mesma forma, haverá uma resposta coletiva desses reinos. Eles proporcionarão o acesso à cura a partir de ervas e certas drogas medicinais. Será ensinada ao homem sua responsabilidade de cuidar das vidas menores que ele em si incorpora a nível de alma. Haverá um reajuste no conhecimento médico do homem, e isso resultará numa compreensão mais verdadeira do corpo físico, como tratá-lo, como protegê-lo, e uma percepção mais profunda das leis da saúde. Também a parte prevenção, estudo da prevenção, será enriquecido. O médico do futuro será capaz de identificar o que existe no ser humano que impede a manifestação da energia da alma de permear todo o seu ser, incluindo fatores como a inércia. Por isso que eles sempre estão recomendando que a gente faça exercício físico, não é? Então, confirmar que está no corpo emocional e etérico aquilo que está obstruindo, afetando ou retardando o sistema nervoso é muito importante para todos esses profissionais. Os psicólogos trabalham, então, com esses profissionais de medicina, também para investigar se está havendo alguma retenção de energia nos 7 centros ou chakras. Facilitarão todo esse trabalho, a cura da personalidade, isso já foi dito, e, obviamente, terá também que estudar a relação dos chakras com o estudo do sistema endócrino, com as glândulas. E o reconhecimento de que são as energias etéricas de cura do corpo etérico, que são provenientes da alma e do plano divino, que fluirão através da intuição para ser realizado. O mestre de Cade dá algumas dicas para a gente. Vamos ver. Todos eles, esses psicólogos, curadores magnéticos, serão chamados de curadores do futuro. Discípulos avançados e iniciados também se tornam naturalmente curadores, porque eles sabem usar as formas de pensamento e transmitir telepaticamente as técnicas. O curador magnético vai trabalhar a partir do nível da alma e irradia essa energia diretamente para o paciente. De novo, então, Hopper faz essa conexão com o grupo 3. O curador magnético precisa já trabalhar a nível de alma. Ou seja, saber trazer o amor e transferir para a alma do paciente esse amor em grupo. E depois, em outros estágios mais avançados do seu treinamento, ele trabalhará com intuição, com Budi, etc.
E com relação à cura através de um grupo formado, um grupo de cura, isso possibilitará a coordenação desse grupo de pacientes com o curador ou com o orientador, no caso, os protocolos definidos pelo mentor daquele grupo, permitindo que o grupo se torne um instrumento de distribuição de energia para aquela lista de pacientes que ele vai ter que trabalhar num determinado dia, numa determinada hora. E esse grupo pode ser formado a qualquer momento, em qualquer lugar, a partir de qualquer grupo de indivíduos, pode ser estabelecido em uma corporação, uma empresa, e até mesmo numa nação, né? Nós diríamos que os grupos espirituais do mundo inteiro estão reunidos em vigílias e fazendo trabalhos assim similares de cura esotérica. Os psicólogos do futuro não poderão se esquecer o seguinte: eles têm que ter a conexão mente e corpo, porque sem essa compreensão ele terá dificuldades ou não será assertivo. Ele tem que ser assertivo. Isso vai funcionar da mesma forma quando o médico é assertivo, que prescreve um remédio para a gente prescreve um mantra, a gente prescreve uma forma de pensamento, a gente dá uma orientação. E isso precisa do corpo e da mente funcionando juntos e do coração, obviamente, quando fala em corpo. Sabemos que quando uma pessoa sente raiva, ódio, etc., isso causa um estresse no corpo físico, isso causa um desgaste no sistema endócrino, o centro cardíaco se contrai e a influência da alma para efetuar uma mediação está bloqueada. Então, se você faz parte de um grupo de cura e está passando por alguma dessas situações, você não deve, naquela noite, participar do trabalho previsto, porque seu nível de energia está lá embaixo. E isso é normal, não é? Isso, a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Mas a forma correta é justamente compreender as energias, forças, tudo isso nós já falamos, compreender que existe um fluxo de luz, um fluxo de amor, e aí o seu poder espiritual em si atuando. Light, love and power, em inglês. E essas interações são importantes e ocorrem naturalmente. Então, o futuro psicólogo recomenda o tibetano e o professor Hopper, deve também e pode atuar como um consultor de outros grupos, dando ou provendo a compreensão necessária, como demonstrando de alguma forma quais são as leis da alma, como a lei da causa e efeito, né? Como você gera karma, o que levou você a ficar deprimido, o que foi que você comeu, o que foi que você consumiu, enfim, saberá dar alguma dica para outros grupos, termina sendo o grupo de curadores, os psicólogos, tendo que tomar conta dos outros grupos também, todos os outros grupos sementes. E aí, eventualmente, eles se tornam consultores da sociedade, eles se tornam consultores dos políticos, dos educadores, economistas, pensadores, dos jornalistas, etc. Isso será importante para definir como os relacionamentos serão interpretados de forma sábia e ampla, e quando o homem será ensinado sobre sua responsabilidade para produzir uma direção justa para a sua força individual. Terminando, quando trabalhamos a nível coletivo, é preciso realmente que haja uma colaboração entre os curadores magnéticos e os psicólogos. Isso foi uma recomendação do David Hopper. Novos métodos serão ensinados, como as técnicas de visualização, os exercícios de respiração ou pranayamas, ou como alinhar a sua natureza trina da personalidade com a alma, e dessa forma propiciar a integração com a alma. E aí, meus amigos, nós terminamos aqui essa importante exposição, tão enriquecedora, não é? Porque nós temos a tendência de pensarmos que somos especialistas numa coisa
e achamos que não compreendemos nada de outra coisa. Não, estamos todos interligados. Vamos hoje terminar com esse pensamento. Todos somos um, e juntos iremos conseguir ajudar a humanidade como participantes no grupo Servidores Mundiais. Vamos recitar juntos agora a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se feche a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Muito obrigada por esse momento. Volte sua atenção para o seu coração, gerando gratidão pelos mestres que nos transmitiram essas lições preciosas. E proteja seu coração com esse mudra, que é chamado Garuda. Cruza as duas mãos e coloca no coração. Om Shanti.